la usurpadora, esperando por tu amor. Paulina anuncia a todos que Carlinhos já está sendo operado e não deve acordar em muitas horas. Carlos Daniel conta o que disse de Deus para os dois, e Paulina fica mais confiante. Os médicos operam Carlinhos. Em ligação com Rodrigo, Carlos Daniel conta que já faz 3 horas da cirurgia e Moacir e vovó Isabel estão nervosos também. Rodrigo acha graça do irmão falando vovó Isabel. Carlos Daniel admira os 2 amigos de seu filho. Rodrigo pergunta de Paulina e confessa que ela é uma mulher extraordinária, portanto, entende por que o irmão se apaixonou por ela. Verônica escuta tudo desconfortável. Os irmãos se despedem. Carlos Daniel interrompe o papo de Paulina com Moacir e Isabel e a chama para a porta da sala de cirurgia. Rodrigo comenta com Verônica a situação do sobrinho e fica aliviado de não ter filhos. Ela pontua que os pais sofrem por eles de verdade. Leandro aparece e entrega as faturas pessoalmente para Verônica, para que ela não tenha que ir buscar. Verônica fica grata pela gentileza dele. Rodrigo nota o climinha. Carlos Daniel e Paulina morrem de apreensão diante da sala de cirurgia. Heloísa aparece para avisar que estão acabando e que vai dar tudo muito certo. Paulina quase morre de alívio e abraça Carlos Daniel. Adelina termina a ligação com Rodrigo e conta para Piedade que Carlinhos ainda está na operação. Cacilda e Chico confiam que ele vai melhorar tanto da perna quanto da cabeça. Adelina pede para todos esperarem. Carlos Daniel consola Paulina e lhe dá forças para ficar calma. Cacilda sai para buscar um chá para os nervos. Piedade acha melhor que a Dona Morte a leve logo, pois está muito velha e muito preocupada. Adelina, Chico e Piedade disputam quem deveria morrer primeiro. Piedade ressalta que Adelina é mais jovem que todos ali, mas ela confessa que se morresse, não ia fazer falta. Adelina se entristece, pois a única pessoa que tinha era a filha Stephanie. Piedade se surpreende, já que faz tempo que Adelina não chamava Stephanie de filha. Adelina explica que ela foi embora, então não tem mais medo de ser ouvida, e assim descobrirem que ela deu Stephanie para os Bracho criarem. Chico acha melhor Adelina contar a verdade, mas Adelina teme a reação da filha ao saber que é cria de uma empregada. Piedade recorda que precisa muito de Adelina e não há ninguém como ela. Cacilda volta com o chá e acha que a tristeza de todos é por Carlinhos. Ela garante que tudo ficará bem e quem está garantindo é a Cacilda Fogosa. Os médicos anunciam que a operação de Carlinhos foi um sucesso e ele deve voltar a andar bem. Paulina abraça Carlos Daniel emocionada. Isabel fica desesperada achando que Carlinhos morreu. Ela pergunta se isso aconteceu para Heloísa e ela informa que ele está vivo e bem. Isabel agradece à Virgenzinha. Heloísa tranquiliza a pobretona e lhe diz que tem uma capela no fim do corredor para rezar. Willy marca um encontro com Viviana às 6 da tarde. Leandro aborda Viviana e pede para conversarem. Moacir e Isabel agradecem a Deus pela saúde do grumete. Heloísa conta para Paulina e Carlos Daniel que deve demorar para Carlinhos acordar. Carlos Daniel agradece à amada por ter ficado na casa dos Bracho. Ele garante que a ama e provará isso. Leandro reitera para Viviana que já lhe compraram quase tudo para o casamento. Ela lhe manda devolver. Leandro a agarra com agressividade, querendo saber se ela está com outro. Ela não confirma. A discussão se acalora à beira da escada. Leandro a persegue e garante que ela não vai brincar com ele e nem com a madrinha. Ela o manda para o inferno. Leandro promete que vai quebrar a cara do sujeito e Viviana não se importa. Ele jura diante de toda a fábrica que vai acabar com o rival que está pegando ela. Carlos Daniel e Paulina tranquilizam Isabel diante de Carlinhos. Moacir afirma que vai contar uma ótima história para o grumete quando ele acordar. Paulina se interessa em saber de onde ele tira tanta criatividade. Moacir ri, confessando que inventa enquanto conta. O casal se retira. Carlos Daniel admite a Paulina que confia plenamente nos dois. Paulina pede para o amado fazer algo para ajudar Antônia. Ele garante que fará o que puder. Paulina sugere que o marido ligue logo para Piedade para contar as boas novas. Em seguida, Piedade fica sabendo que Carlinhos não corre mais perigo e transmite as notícias para os empregados.
Eles conversam sobre o desespero que foi esses dias. Stephanie pergunta para onde Willie vai. Ele não responde, e ela se convida para acompanhá-lo. Willie avisa a Stephanie que ela não vai proibi-lo de sair, se é isso que ela está pensando. Heloísa diz a todos no quarto que é normal Carlinhos não ter acordado ainda. Paulina pede para todos deixarem Carlos Daniel a sós com o filho. Carlos Daniel promete que não vai deixar nada de mal acontecer com o filho e ele será feliz ao lado de Paulina. Stephanie mostra as roupinhas que comprou para o neném para o Willie, mas ele não tá nem aí. Willie demonstra que não ama o filho. Stephanie exige respeito do marido, pois ele vai traí-la de novo. Ele grita que ela não manda nele e vai sair sim. Stephanie pede para ele não sair, mas Willie usa a gravidez dela como desculpa para ela ficar sozinha. Stephanie chora desolada. Viviana espera no parque. Leandro pergunta para Abigail onde Viviana está e ela não sabe responder. Só sabe dizer que ela foi em direção ao parque. Leandro decide persegui-la. Willie conta para Viviana que vai levá-la num lugar muito romântico. Viviana revela que bateu boca com Leandro e ele prometeu surrá-lo. Ele sugere que ela não dê ouvidos ao cão que ladra e que não morde. Viviana recorda que Willie prometeu casar-se com ela. Os dois saem do parque aos beijos. Leandro aborda os dois e acusa Willie de enganar Viviana. Ele dá um soco no vilão, que revida imediatamente. Leandro leva a melhor e enche Willie de porrada até jogá-lo no chão. Willie avisa que vai matá-lo e parte para cima dele. Leandro fica com mais ódio ainda e não para de esmurrar Willie. Por muita obra do destino, Guilherme e Felipe aparecem e apartam a briga. Leandro está doido para ver o que a mulher de Willie vai dizer quando ele aparecer em casa com a cara quebrada. Willie bufa de ódio. Viviana chega às pressas em casa sem dar satisfação a Abigail, que fica intrigada. Carlinhos pede água. Carlos Daniel acorda e Paulina explica ao marido que não podem dar água ainda ao filhote. Carlos Daniel admite que Paola jamais faria o que Paulina está fazendo. Carlinhos segue pedindo água, sussurrando o nome da vovó Isabel. Willie chega em casa com a cara toda esfarrapada. Stephanie fica chocada em Cristo ao ver a situação do marido. Ele mente que foi assaltado por 3 pivetes e ela acredita. Stephanie tenta passar um sermão em Willie, mas ele manda ela calar a boca e deita irritado, deixando-a sem reação. Paulina informa a Carlinhos que Moacir e Isabel voltam no dia seguinte. Ele pergunta se já é um homenzinho o suficiente para lutar contra piratas. Carlos Daniel confirma e garante que vai levar o filho para onde ele quiser. Stephanie põe um gelo em Willie, enquanto pede para ele denunciar os bandidos. Willie fala que vai matar o bandido e cai em contradição, já que eram 3, né? Ele consegue disfarçar e se vangloria de ter acertado pelo menos um deles de volta. Os dois acham melhor se mudarem. No dia seguinte, Leda conta para Carmen, sua empregada, que vai à polícia acabar com a vida de uma certa pessoa. Willie amaldiçoa Leandro e Stephanie estranha. Ele inventa que o rival vai rir dele nesse estado, por isso que o amaldiçoou. Willie promete fazer justiça com as próprias mãos e decide comprar um revólver. Leda chega na delegacia e pede a Amador para fazer uma denúncia. Paulina e Carlinhos batem um papo muito agradável. Ele se refere ao pai como esse moço aí, incomodando Paulina. Ela pede para o filho chamar Carlos Daniel de pai, e ele aceita. Leandro entra no escritório e conta para Rodrigo que quebrou a cara de alguém por estar brincando com Viviana. Rodrigo pergunta quem é. Leda se apresenta para Merino e avisa que veio denunciar Paulina Martins. Ele pergunta onde ela está. Leda revela que Paulina está na casa dos Bracho. Leda garante que tem certeza do que fala, pois é da família. Rodrigo propõe demitir o tal amante de Viviana ao saber que ele trabalha na fábrica. Leandro diz que esse homem não pode ser demitido e Rodrigo saca na hora que se trata de Willie. Leandro espera não matá-lo e deixar Stephanie viúva. Leda dá sua palavra e sugere que os oficiais vão ao hospital para encontrar Paulina. Ela revela que Paola está fora da cidade e a usurpadora está ocupando o lugar dela. Merino pede para Megera assinar a denúncia, mas ela adia para depois e se retira.
Rodrigo solicita uns dias para pensar no que fazer. Leandro concede, mas se não conseguir se ver livre de Willy, vai se demitir. Amador acha que foi Leda quem mandou a tal carta anônima. Pelo visto, isso só está acontecendo porque os Bracho querem evitar um escândalo. Merino ordena que o subordinado casse Paulina, com o escândalo ou não. Rodrigo fofoca com Verônica a porradaria que rolou entre Leandro e Willy. Ela pede com força para que Rodrigo não deixe Leandro ir embora. Amador chega ao hospital. Carlinhos fica animado com alguém batendo na porta, pensando ser Isabel ou Moacir. Amador surge e pergunta como vai Carlinhos. Paulina aproveita que ele está ali e questiona se não podem fazer nada para soltar Antônia. Amador afirma que ainda há uma terceira pessoa a ser procurada, o cérebro de tudo. Paulina fica nervosa. Amador dá uma atacada de mestre antes de sair e chama por Paulina, que se vira na hora ao ser chamada. Ela percebe que acabou de se entregar. Amador disfarça e pede desculpas pela confusão. Paulina inventa que ouve tanto esse nome Paulina que acabou se confundindo também. Ele vai embora e ela se senta aliviada. Verônica sonda Leandro para que ele lhe conte o que está acontecendo em nome da amizade que eles têm. Leandro admite que não gosta mais de Viviana. Verônica não entende por que ele se sujeita ainda a defendê-la. Ele explica que gosta dela e quer a felicidade dela e da madrinha dela. Moacir diverte Carlinhos com uma historinha. Paulina convida Carlos Daniel para conversarem fora do quarto, deixando Carlinhos com os amigos. Paulina revela a Carlos Daniel que Amador esteve lá e está suspeitando que ela é Paulina. Verônica tenta fazer Leandro largar o osso, mas ele se estressa muito. Ela pergunta se ele está com outro problema. Ele diz que tem mais um sim, uma mulher. Paulina conta da armadilha em que caiu e lamenta ficar longe de Carlinhos caso vá presa. Carlos Daniel garante que nada acontecerá com a querida. Os dois esperam que a memória de Carlinhos volte para o sequestro que nunca aconteceu, para que assim seja desmascarada essa história. Amador levanta a hipótese de Paola estar morta e os Brachos estão encobrindo a usurpadora. Merino ressalta que Paulina só deve ser presa por falsa identidade quando conseguirem as provas necessárias. Verônica assume que está com ciúmes de Leandro e que ele faria muita falta para a fábrica. Leandro pede para ela dizer que ela mesma vai sentir falta dele. Rola um clima imenso entre os dois, ui ui ui. Willy nota que seu machucado diminuiu e avisa a Stephanie que vai dar um rolê. Stephanie pede para conversarem depois, pois quer sair daquele hotel para já. Willy vai embora, a deixando sozinha. Piedade fica feliz por Carlinhos estar bem, e graças a Paulina. Carlos Daniel sugere que a avó desapegue de Paulina, mas Piedade bate o pé que quer vê-la casada com ele. Os dois debatem sobre o amor que Paulina desperta em Carlos Daniel. Rodrigo visita Stephanie, já pedindo para que ela controle Willy. Rodrigo não conta de uma vez e se limita a pedi-la que revogue a procuração que deu ao canalha. Ambos batem boca. Stephanie garante que confia no amado. Carlos Daniel confessa à vovó que às vezes acha que Paulina só está com ele por causa de Carlinhos. Piedade reitera que o neto ama Paulina. Carlos Daniel assume que está muito confuso. Piedade acha que seja bom o neto ver Paulina e Paola juntas para saber qual das duas ele ama. Chegou a hora do momento spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece depois de amanhã. Stephanie argumenta que assim como Patrícia é uma coitada, Willy é um homem simples, diferente de Paulina, que é uma bruxa. Rodrigo defende Paulina. Stephanie cobra mais uma vez o que a família Bracho lhe deve. Adélia avisa a Lalinha que o namorado dela está esperando-a lá fora. Ao ver Amador, Lalinha reclama do sumiço dele, mas se rende aos encantos do sedutor. Verônica anuncia a Rodrigo que Willy chegou e justificou os hematomas dele com um assalto. Ela sugere que Rodrigo não o provoque. Rodrigo decide ser tolerante com ele, mas Viviana não escapará de uma conversa.
Carlos Daniel vê Paulina e se lembra do conselho de vovó Piedade. Amador garante que quer se casar com Lalinha e tirá-la daquela casa. Ele pergunta sobre a usurpadora e Lalinha fica nervosa. Carlos Daniel agradece a Paulina por sua dedicação a ele e a Carlinhos. Ele pega no braço dela, bem apaixonado. Na mansão Maldonado, Douglas avisa a Paola que ela vai embora, pois ali não tem estrutura para cuidar dela. Ele pede para Braulio mandar uma carta para os Bracho explicando a situação. Lalinha mente que não sabe onde está Paulina, pois a que está na mansão é a dona Paola. Ela pergunta como o Amador sabe da usurpação. Rodrigo aborda Viviana e pergunta do casamento fracassado dela. Viviana esculhamba Leandro. Ele quer saber por que ela o trocou por Willy, já que vai acabar com a vida dela e não vai largá-la por causa da esposa. Carlos Daniel paparica Isabel e Moacir e pede perdão por não ter reconhecido antes tudo o que eles fizeram por Carlinhos. Isabel dispensa agradecimentos. Moacir conta que o grumete lhe fez reviver seus tempos áureos quando morava no mar. Ambos elogiam Carlinhos e Paulina. Paulina recrimina Carlinhos novamente por não se referir a Carlos Daniel como pai. Carlinhos se corrige e fica feliz por Moacir e Isabel serem aceitos. Paulina o aconselha a amar de novo a família. Carlinhos admite que está gostando do pai. Carlos Daniel se entristece por seus problemas e Isabel lhe aconselha a ter paciência. Viviana jura pela madrinha, coitada, que não tem nada a ver com o Willy. Rodrigo sabe da verdade e ameaça demiti-la caso volte a vê-los juntos. Amador mente que tem um amigo na polícia que lhe conta tudo. Lalinha revela a ele que a dona Paola gosta de se envolver com os outros homens, enquanto a outra a usurpa. Amador pergunta dos amantes de Paola e Lalinha menciona Douglas Maldonado e Donato D'Angeli. Ela dá até o endereço do pintor. Amador se despede da bocuda. Rodrigo conta para Verônica que deu uma dura em Viviana. Ele suspeita que Leandro possa estar gostando dela ainda. Donato abre a porta para Amador, que se passa por um cliente interessado em suas obras. Amador dá de cara com um quadro de Paulina. Ele vai direto ao ponto e pergunta se o pintor conhece a senhora Bracho. Donato supõe que ele seja da polícia. Amador nega e insinua que foi amante dela, mas Donato sabe que é mentira. Amador pergunta onde está Paola. Donato se lembra do pedido de Paulina de não denunciá-la. E então mente que Paola está na casa dela. Verônica afirma que Viviana é um atraso de vida e Leandro tem que ser afastado. Verônica se retira e vai para a sala. Finalmente sozinha, ela admite que Leandro pode ser um bom pai para seu filho, portanto, pode estar sendo parcial julgando esse lance dele com Viviana. Donato afirma que Paola foi usurpada por um breve tempo, mas isso já acabou e ela já está de volta. Amador pergunta quando foi que ele viu Paola pela última vez. Donato diz que foi ontem e até oferece o quadro pronto para o policial comprar. Amador se frustra ao ser desmascarado bem ali e sai. Carlinhos quase morre de tanto rir com uma história contada por Moacir. Carlos Daniel conta para Paulina, muito contente, que está 100% fechado com Moacir e Isabel. Ele lembra de um conselho que recebeu de Isabel sobre ter paciência. Paulina lhe recomenda seguir esse conselho. Ela pede para o marido comprar uma lancha que Carlinhos quer para passear com Moacir. Amador diz a Merino que Lalinha e Donato confirmaram que é Paola quem está no lar dos Bracho. Merino acha melhor chamarem a mulher que fez a denúncia para assinar logo e dar continuidade à investigação. Verônica espera um táxi. Leandro oferece uma carona para ela na motoca. Os dois partem, despertando a raiva de Viviana, que vê de longe os pombinhos no clima. Patrícia fofoca para Paulina que Leandro saiu na porrada com o Willy graças ao caso do Patife com Viviana. Paulina fica indignada e se encarrega de impedir que Willy torre o dinheiro de Stephanie. Verônica fala para Leandro que teme que as pessoas achem que ela é a única culpada por ter destruído o casamento dele com Viviana. Leandro oferece sua amizade e Verônica se contenta com isso por hora. Leandro admite que está sentindo um interesse especial por ela. Verônica propõe esperarem. Os dois se despedem.
Leandro fica só o sorriso. Merino liga para Leda e explica que, ao investigarem, todos os interrogados confirmaram que é Paola quem está na mansão. Portanto, Leda está convocada para assinar a denúncia e avançarem na investigação. Piedade fala com Carlos Daniel ao telefone e descobre que o neto já está de boa com Isabel e Moacir. Adelina pontua que Carlinho se diverte muito com eles. Piedade manda a Adelina pedir a Lalinha que arrume quartos para os dois. O assunto muda para Stephanie. As duas sabem que o Willy vai acabar com a grana dela e Stephanie voltará com o rabinho entre as pernas. Adelina fica emocionada ao tocar no tema. Merino explica para Leda que só poderão agir com a denúncia assinada. Leda garante que assinará amanhã. Num lugar afastado, Willy pega Viviana, mas ela fica desconfortável no carro. Willy assegura mais uma vez que vai se casar com ela, mas não pode esperar até lá para transarem. Viviana se rende ao brucutu. Paulina chora diante de Carlinhos dormindo, pois sente que a verdade está chegando e ela logo estará longe. Carlos Daniel entra no quarto e flagra Paulina declarando amor a ele. Carlos Daniel pergunta se é verdade esse amor todo. Paulina garante que ama Carlos Daniel com todo o coração.